Olá, querido aluno, eu sou o professor João Carlos e iniciamos o estudo da unidade 3 da disciplina Arte e Musicalização aplicadas à educação. Então, na unidade 3, como você tem aí em mãos, nós falaremos sobre a BNCC Arte no Ensino Fundamental. Então, na sequência, como você vem acompanhando, nós falamos na unidade 2 da arte na educação infantil, falaremos agora do ensino fundamental, que, como você já sabe, é dividido em dois ciclos, né? Os anos iniciais e os anos finais, tá bom? Então, vamos entender o que é proposto pela BNCC e como que a arte pode ser desenvolvida nesse segmento tão importante da educação, tá? Então, para que a gente possa refletir e entrar nesse conteúdo, eu trago aqui a frase de Ernest Renan, que vai refletir um pouco sobre a educação, afirmando: o essencial, com efeito, na educação, não é a doutrina ensinada, é o despertar. E eu acho que essa frase do Ernest é tão concreta, tão real para nós hoje, em especial no século XXI, nessa era da tecnologia, de tanta informação, porque durante muito tempo, né, a escola, o professor, foi visto como o detentor do conhecimento. Então, se você não tivesse ali na escola, se o professor não passasse no quadro, o aluno não tinha acesso, né? Muitas cidades não tinham biblioteca, ou as bibliotecas em lugares menores, assim, tinham um repertório muito pequeno de livros, do conhecimento, era realmente difícil você acessar. Quando a gente olha para a escola do século XXI, a escola do século XXI não pode ser um depósito, perdão, apenas de conteúdo, né? Apenas de citações de frases, porque se ela for isso, ela está perdendo enormemente para a tecnologia, para um computador simples, para um celular que a criança tem em mãos. Porque é muito fácil você afirmar que um celular com acesso à internet, um computador com acesso à internet, tem muito mais informação do que a própria escola juntando todo o corpo docente, com uma instituição com todo o corpo docente. Porque é muito difícil entender que um ser humano, que um homem ou uma mulher, vai conseguir assimilar todo esse conhecimento. Então, se a escola ainda tiver com esse pensamento de transmitir um conhecimento apenas por transmitir, sem significá-lo, sem refletir, ela vai perder sua função, que é, evidentemente, de uma formação ampla e concreta. Então, o que o Ernst diz para nós é fundamental. Se eu vou apenas ensinar que o conceito da matemática de 1 mais 1 é igual a 2, a escola perde sentido porque isso o aluno tem de uma forma muito mais dinâmica, muito mais diversa, em qualquer site da internet ou em qualquer ambiente que ele possa visitar ali utilizando o computador ou o seu celular. Mas se a escola tiver a função de reflexão, de despertar, de refletir com ele e questioná-lo a partir do conhecimento prévio, a partir do conhecimento adquirido, e situar ou situá-lo no mundo, e aí eu volto para a ideia que a própria Constituição nos dá, nos garante como a educação um bem acessível a todos, que tenha como objetivo formar um cidadão, aí sim a escola continua cumprindo uma função digna. Porque se eu entro na escola simplesmente para ensinar algum conteúdo específico, que aquilo não faça sentido nenhum dentro de um contexto para aquele aluno, para aquela criança, para aquele adolescente, naturalmente isso se torna sem sentido. Por isso que nós temos uma reprodução gigantesca de uma quantidade imensa de conteúdos postos na internet. Porque, evidentemente, há uma possibilidade de que aquilo seja ali acessado por muita gente. Mas se a escola não consegue promover essas reflexões, essas conexões entre aquele conteúdo acadêmico e todo o contexto envolto, toda essa ideia do despertar, de olhar para as coisas de uma forma diferente, a partir do conhecimento acadêmico, é evidente que a escola perde o sentido. Então, enquanto você está se colocando como professor, como pedagogo, como aquele que vai estar em sala de aula, trabalhando com arte, com musicalização ou com outras funções e disciplinas, você entende
que nós não podemos entrar na sala de aula apenas como um reprodutor de conteúdo, sem que aquilo cause ou faça um questionamento, uma reflexão para aquele aluno, para que aquilo tenha uma função e um entendimento para o aluno, para que isso se possa ser realmente um instrumento, uma habilidade, uma competência adquirida para ser utilizada futuramente. Tá bom. Então vamos lá. Nós vimos as ideias principais da arte, da musicalização, na educação infantil. Então vamos ver no ensino fundamental, tá bom? Quando eu penso no ensino fundamental, eu volto àquela ideia da espiral, tá bom? A BNCC, ela vai e volta nessa ideia de que ela retoma os conteúdos, retoma os princípios, evidentemente aprofundando a cada ciclo, a cada ano, tá? Então olha lá, articular as experiências vividas na educação infantil. Então, como eu falei para vocês, o primeiro ponto é fazer essa ponte. É ligar interações e brincadeiras dentro do campo das experiências, traços, sons, ritmos e formas e cores, para que ela seja presente também no ensino fundamental, anos iniciais, para a criança ingresse nesse novo ciclo, entendendo e conhecendo onde ela está pisando. Estabelecer novas formas de relação com o mundo, questionar e formular. Aqui entra muito bacana, né? Então, você não vai só resgatar aquilo que foi transcorrido na educação infantil, mas vai acrescentar algo que eu acho fundamental, que liga com o nosso pensamento que a gente acabou de trazer. Vai promover o aluno uma reflexão. Puxa, então o que faz dessa forma um círculo? O que faz dessa forma um quadrado? O que faz dessa forma um oval? Então, esse questionamento, essa reflexão, que nós vamos chamar muito comumente ao longo do ensino fundamental e médio do pensamento crítico, começa a ser introduzido aqui no sentido de que o aluno precisa vigorosamente entender que há um raciocínio que se desenvolve a partir de um conhecimento pré-estabelecido. Hipóteses a fim de construir o conhecimento, ou seja, você trabalha com as situações problemas, né, com aquela necessidade de estimular o aluno a construir a partir de uma hipótese, uma ideia, de um conceito que é desenvolvido. Adquirir um sistema de escrita alfabética e diversas práticas de letramento. Então, claro, se aquilo começa a ser trabalhado ou apresentado na educação infantil, no ensino fundamental tem-se a necessidade de sistematizar isso. Como eu falei para vocês na unidade anterior, esse processo de sistematização do conhecimento que começa a ser veiculado lá na educação infantil, começa a ser feito no ensino fundamental. Então aqui as sistematizações começam a ser constantes, né? Então é onde o aluno vai começar a ler e escrever com maior facilidade, com uma maior fluência, onde o aluno vai começar a escrever e tem o seu próprio caderno, então é natural que aqui ele tenha já um caderno para que ele possa fazer as suas anotações, possa desenvolver a matemática, a língua portuguesa, a geografia, a ciência, assim por diante, e claro, isso vai caminhando. Aumentar o domínio de múltiplas linguagens, que essas múltiplas linguagens, né, fugindo só da linguagem escrita, da linguagem oral, e quando a gente pensa nessas múltiplas linguagens, estamos falando da arte, a arte se entra nesse aspecto aqui. Realizar desafios, olha que bacana, de maior complexidade. Então, podem ser desafios que já foram postulados lá na educação infantil, só que aqui eles precisam ser mais complexos, eles precisam ser mais desafiadores, porque já é uma criança com uma maturidade um pouco maior, com um desenvolvimento um pouco maior, então as complexidades precisam ser aprofundadas. E aí, dialogar com a diversidade cultural, que entra de novo para nós, se você voltar a assistir lá a nossa primeira aula da unidade 1, foi o que nós comentamos muito, que é necessário que a arte e a música, e o teatro e a dança representem ao longo da escola básica uma multiplicidade, uma diversidade cultural. Que o aluno saiba entender que talvez ele goste daquele determinado filme e que mesmo que ele não goste de determinado filme, que ele respeite aquilo. Que talvez uma manifestação artística do Renascimento não lhe agrade tanto, não seja seu gosto pessoal, mas que ele saiba valorizar as qualidades estéticas que estão ali, históricas que estão ali. E talvez que ele seja mais ligado numa pop art,
mas que evidentemente ele saiba respeitar as duas manifestações artísticas. Ou seja, olha que bacana, comentamos isso lá na unidade 1, é criar essa bagagem cultural, esse repertório cultural que é dito aqui na BNCC, o diálogo com a diversidade cultural, ou seja, com as diversas possibilidades que a arte pode nos propiciar. Olha que bacana. Aqui talvez fique claro, e você vai perceber que, eu ia comentar isso logo na sequência, mas vou trazer aqui para a nossa reflexão, que quando nós entramos no ensino fundamental, a BNCC reserva uma área de estudo só para artes, que é a área das linguagens. Tá? Se na educação infantil nós não tínhamos uma área específica só para artes, ela entrava num campo de experiência, aqui você vai perceber que há uma área para linguagens que vai entrar nas linguagens artísticas. Olha que bacana. Então já se enfatiza diretamente que eu preciso ter um trabalho artístico que esteja alinhado com outras disciplinas e que vai ser fundamental para o pensamento investigativo, como a matemática também é, para o entendimento da formação da linguagem oral, da linguagem escrita, como a literatura pode propiciar, como a aula de língua portuguesa, mas também a arte pode propiciar, para o entendimento desse repertório de mundo que a arte pode propiciar, e aí é o que nós chegamos. Olha lá, hipertrofiando a razão, gera-se dialeticamente um profundo irracionalismo. Na medida em que os valores e emoções não possuem canais para serem expressos e se desenvolver, assim, a dança, a festa, a arte e o ritual são afastados do nosso cotidiano, que vai sendo preenchido apenas com o trabalho unitário, não criativo e alienante. Dorival Duarte Júnior. Por que isso é fundamental para que a gente entenda? Tá? Para que, como o BNCC reserva no ensino fundamental uma área de linguagem específica para artes, tá? Postulado ali, a gente precisa entender que na escola, e aí eu volto ao pensamento de Ernst, que a gente começou nossa aula inicial, tá? O pensamento inicial dessa aula, a entender que a escola não pode ser apenas uma reprodutora de conhecimentos adquiridos pela humanidade. Se eu vou hipertrofiar a razão, tá? E eu posso fazer isso com a arte, então que o aluno entre para decorar nome de artistas e de obras famosas, se eu só hipertrofio a razão desse aluno, toda aquela expressividade, aquela necessidade de desenvolver a expressão do eu do aluno, a ideia das relações interpessoais, as interações e as brincadeiras morrem. Então tudo que foi feito na educação infantil, se somente ser focado na razão, no conhecimento científico, sem uma contextualização, sem uma experiência, vai morrer no ensino fundamental. O que eu quero dizer com isso? Que a linguagem artística, e não só para a disciplina de artes, mas para todas as disciplinas do ensino fundamental, elas precisam valorizar a experiência prática, o entendimento do aluno, como aquilo se aplica, ou como aquilo interfere no seu dia a dia. Para que a matemática não seja apenas um número, mas que seja uma experiência real e concreta do seu dia a dia, da língua a mesma coisa, da ciência a mesma coisa. Reforço isso para que no ensino fundamental o aluno não seja simplesmente um reprodutor de nomes de artistas, de períodos artísticos e de obras famosas, tá? Para que essa experiência, para que essa vivência com o universo cultural seja continuado da educação infantil para o fundamental. Bom, então vamos lá, tá? Onde se encaixa a arte, então, na educação infantil? Se nós olharmos, e aí é a área que eu falei para vocês, está lá, no ensino fundamental, vai entrar língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa, tá? Especificamente isso vai aparecer a língua inglesa para os anos finais. Então, se você olhar, você percebe que a área de linguagens no ensino fundamental já cita a arte diretamente. Ah, professor, então quer dizer que na educação infantil, por não citar, não é importante? Ao contrário, né? Falamos isso na unidade anterior. É muito importante. Só que como é um desenvolvimento
muito ainda voltada para o cuidar e para o aprendizado pedagógico, mas o cuidar é muito forte ainda, trabalha-se um campo de experiência, como nós vimos lá, traços, sons, cores e formas. Aqui, como o aluno já tem uma autonomia, uma maturidade maior, desenvolve-se então essa linguagem da arte com mais propriedade. Ou seja, você aprofunda ainda mais e volta a uma palavra que você vai perceber que percorre bem o BNCC no ensino fundamental, que é a sistematização de diversos conceitos. Por isso, olha lá, a importância. Aprender a arte implica desafios, pois a cultura e a subjetividade de cada aprendiz alimentam as produções e a marca individual é aspecto construtivo dos trabalhos. O aluno precisa sentir que as expectativas e as representações dos professores ao seu respeito são positivas, ou seja, seu desenvolvimento em arte requer confiança e representações favoráveis sobre o contexto de aprendizagem. Então, se o aluno está entendendo qual que é o processo formativo, que a proposta pedagógica não é apenas um tapa-buraco para a arte, que não é um momento de descanso, mas que ele vai continuar a proposta da educação infantil, dessa expressividade do eu, essa experiência, e que isso vai implicar para esse aluno um conhecimento mais profundo, uma experiência maior, que vai não só mexer, e a gente volta lá para a unidade 1, com a Ana Maria Barbosa, com conhecimento histórico, conhecimento da técnica e com fazer arte, naturalmente ele vai ter essa experiência, esse ambiente favorável para que a arte, como repertório cultural, como repertório pessoal e sinestésico, façam sentido para ele nessa área da linguagem. E aí, claro, que quando a gente olha isso numa perspectiva da educação básica toda, da educação infantil até o ensino médio, você nota que cada vez mais a área da linguagem voltada para a arte vai conseguir aprofundar nos aspectos do conhecimento histórico e teórico, do conhecimento técnico e da prática, de forma que o aluno consiga realmente criar o seu repertório cultural, a sua bagagem cultural, olhando para a música, para o teatro, para a dança, para as artes visuais, para a literatura, ou seja, isso integra-se à sua trajetória acadêmica e experiência, reforçando, e isso fica muito claro no ensino fundamental, para que o elo não se quebre nessa transição, tá? Que a escola e a disciplina de artes não pode ser apenas o conteúdo pelo conteúdo, senão a escola perde seu sentido, tá bom? Não é uma reprodução meramente, mas que essa experiência, essa vivência dessas linguagens são fundamentais para que aquilo signifique e seja reformulado no universo da criança, o transformando num aluno crítico, criando suas hipóteses, entendendo as experiências e vivenciando isso. Bom, na área da linguagem, voltado para artes, ele aprende para nós 6 competências que eu trago aqui para vocês e a gente vai decifrar algumas delas, tá bom? Primeira competência, acompanhe comigo. Entender as múltiplas linguagens, tais como a construção social, cultural e histórica, a fim de valorizar as formas de expressão pessoal e social. Bom, isso está lá na educação infantil. O que vai acontecer aqui? Ele vai entender de uma forma mais complexa, relacionando social, cultural, histórico, de como tudo isso acontece no seu redor, ao seu redor, ou daquela obra, ou daquele artista, daquele movimento. Conhecer e praticar as linguagens artísticas, corporais e linguísticas, ampliando a aprendizagem e a participação social por parte do aluno. Claro que aqui o aluno, ele vai aliando as coisas, né? Porque ele está aprendendo a escrever, e isso já é uma das linguagens que ele vai desenvolvendo. Mas ele vai aprender, continuar na aprendizagem motor, a dançar, a interpretar, a tocar um instrumento, entra nessas diversas linguagens que a arte propicia, que começa na educação infantil e que vai ser consolidado no fundamental. Utilizar as múltiplas linguagens para expressar experiências, ideias e informações em diferentes contextos. Opa, olha que bacana. Expressão do eu aparece na educação infantil. Volta aqui de novo, naquela ideia da espiral. Mas, evidentemente, de uma forma que ele vai consolidar isso com diversas linguagens. Que ele vai conseguir se expressar por meio da linguagem escrita, da linguagem oral, da dança, da música, do teatro,
construindo aí diversas possibilidades de manifestação dos seus sentimentos, das suas ideias, do seu contexto. 4. Utilizar as linguagens para manifestar o ponto de vista e a criticidade frente à realidade que o aluno enfrenta. Olha que bacana. Nós estamos falando de um aluno de 6 anos. E olha como é importante entender que a criticidade, a reflexão, é muito maior do que simplesmente decorar um conteúdo. Porque é esse aluno crítico que vai conseguir relacionar os conteúdos às vivências que ele teve lá na educação infantil, que ele está tendo no fundamental, para que ele consolide a construção do conhecimento. 5. Desenvolver o senso estético, construir um repertório cultural e participar de manifestações artístico-culturais. E aqui é legal, porque o gosto nosso, de forma natural, vai de acordo com o nosso conhecimento estético, né? Muitas vezes a gente não gosta de música clássica, porque a gente não conhece os fundamentos da música clássica, então aquilo não faz sentido para nós. Tá? Muitas vezes a gente não gosta de Caravaggio, porque a gente não conhece o contexto da produção da obra de Caravaggio. Ou seja, conforme o aluno vai entendendo a concepção estética, a concepção artística da obra, da música, da escultura, da pintura, aquilo vai se tornando para ele um repertório pessoal e também a formação do seu gosto. Puxa, isso me apraz mais, isso menos, e é natural que ele vai criando o seu caminho. 6. Entender e utilizar as ferramentas tecnológicas de forma crítica, reflexiva e consciente, a fim de se comunicar e produzir conhecimento. Bom, aqui evidentemente entra muito mais nesse contexto nosso tecnológico, que é uma gigantesca tarefa que a escola tem de mostrar para os educandos as ferramentas que existem à sua disposição e como ele pode usar isso de forma consciente, e que isso possa gerar não só uma manifestação produtiva, mas artística também. Como que ele pode usar essas ferramentas tecnológicas a fim de produzir conhecimento, produzir arte, produzir outras esferas de transformação. Tá. Quando você olha em específico para a arte, a BNCC na educação, no ensino fundamental, traz 9 competências. Quando eu penso em 9 competências, eu estou pensando em 9 eixos que precisam ser reforçados na escola ao longo do do ensino fundamental 1 até quando ele for chegar lá ao 9º ano, do 6º ano ao 9º ano, que vão entrar para nós dos anos iniciais aos anos finais. Então, primeiro, explorar, conhecer as produções artísticas, conhecer quem são os grandes nomes da literatura, da arte, do teatro, da música, compreender as interlocuções entre as linguagens artísticas e a realidade. Então, como a arte expressa a realidade, como ela expressou, como ela se afastou da realidade, como ela se aproximou. Pesquisar e estudar as diferentes matrizes estéticas, que são os movimentos, né? Porque o Renascimento tem essa característica, por que o Barroco tem essa característica, por que a arte moderna tem essa característica, qual que é a ideia que compõe essa produção artística. Vivenciar o lúdico, a imaginação, a expressividade dentro ou fora da escola, ou seja, o lúdico que está lá na educação infantil também está no fundamental. Registrar as produções artísticas, seus processos, isso é fundamental, né? Esse momento onde a criança entenda o que ela produziu e consiga expor isso. Discutir a relação entre arte, mídia, mercado e consumo, naturalmente é algo tão comum para nós, mas que às vezes a criança não consegue entender o que é o mercado cultural, o que a mídia apresenta como produção de arte, o que a arte, como ela se insere nisso aí, como que o artista se insere nisso aí, tá bom? 7. Problematizar a sociedade, a política e a ciência por meio da arte, o que é um papel comum, né? Se a gente pegar o século XX, finalzinho do século XX, século XXI, a arte em diversos momentos se manifesta questionando, se colocando como um posicionamento político, um posicionamento social, com uma história crítica. Então isso são ligações possíveis de serem feitas. E aí um ponto que eu acho que é o centro que diferencia muito a educação infantil do fundamental, que é desenvolver autonomia. Então, eu preciso ter no ensino fundamental um aluno autônomo que ainda não era autônomo 100% ali na educação infantil. Quando eu falo autônomo, que ele consiga gerir ao longo do 6º ano até o 9º ano, tá? A sua vida estudantil,
claro que vai precisar da ajuda dos professores, da coordenação pedagógica, dos pais, mas necessariamente que ele consiga ter autonomia, o entendimento de todo esse processo educacional. E último, item para a arte, analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, né? É o que muitas vezes nós não temos, em especial no Brasil, há um descaso grandioso por todo o patrimônio, por toda a história da humanidade, por todos os grandes artistas que aqui estiveram ou que ao redor do mundo, e claro, entender a significância de um busto, de uma estátua, de uma pintura, de um artista plástico, de um teatro que existe na cidade, das apresentações culturais, para que isso faça também a consolidação de uma prática cultural que não só está na escola, mas que extrapola os muros escolares, lembrando que a escola sempre é para, nesse micro-universo da educação, né, para essa criança ainda frágil, uma representação pequena do que a sociedade é. Então a gente precisa que isso ocorra dentro da escola para que a criança, para o adolescente entenda ao transitar por esse mundo, pela cidade, pelo estado, pelo país, a importância dessa valorização artística daquilo que já foi feito e que será feito na escola e fora dela, tá bom? Bom, a BNCC, e claro a gente pode ampliar isso, mas ela traz para nós 4 linguagens artísticas, tá bom? Que são as artes visuais, que contemplam de uma forma genérica, né, tudo aquilo que a gente pode ver, que seriam as pinturas, que seriam as esculturas, que seriam essas produções visuais. Outra linguagem é a dança, então aí a gente tem, né, as diversas possibilidades e estilos de dança. A música, desde a produção dos instrumentos, até a teoria da música, até o entendimento do estilo de música que está sendo apresentado. E o teatro, tá bom? A representação do cenário, da história. Mas se restringe só isso? Não, nós sabemos que a linguagem artística ela se comunica. Da mesma forma que eu tenho uma visualidade no teatro, na própria dança, na própria música, da mesma forma que eu tenho a literatura influenciando o teatro, influenciando a dança, influenciando a música, as artes visuais. Então, são linguagens que, segundo a própria BNCC, não são isoladas, mas é uma sistematização para que a escola consiga apresentá-la de forma palpável para a criança. Para que, de uma forma geral, para que você entenda, que você trabalhe os recursos sinestésicos do aspecto visual, do aspecto motor da dança, do aspecto auditivo, que é a música, e, claro, do teatro, que engloba para nós essa ideia concreta, se olharmos de uma forma no sentido do teatro, da expressão do eu por meio do corpo, tá bom? Dessa ideia de transpor a um personagem aquilo que se sente, aquilo que se pensa. Bom, então se você olhar, você tem de forma bem separada, mas que pode trabalhar de forma conjunta, as possibilidades de expressão que recorrem para nós ao material das artes visuais, da dança, do teatro e da música, tá? Bom, ainda há no ensino fundamental as dimensões que a arte deve ser trabalhada dentro da sala de aula, dentro do ambiente escolar. Bom, dimensões que são colocadas para nós: a criação, então evidentemente a ideia do aluno colocar a mão na massa, dele produzir essa arte, tá? A ideia crítica, que entra naquilo que nós discutimos, da criação do repertório, de entender qual é a técnica, o que foi bem feito, o que não foi bem feito, dentro daquela concepção de arte renascentista, barroca, clássica, medieval, qual é a avaliação daquilo como algo bom, como algo ruim, ou seja, desenvolver o pensamento crítico, racional, inteligível sobre aquilo que foge um pouco daquela simples experiência de fazer algo, tá? Já entra aqui num processo do entendimento da técnica, da concepção da técnica, do contexto que envolve aquela obra e um julgamento de valor, um juízo de valor. Então, bom, há aqui um valor de beleza, de arte, de ruptura, de estagnação, de criação, tá? A estesia, que é algo fundamental, né? Que se a gente volta ali para
para a poética de Aristóteles, né? Ele vai falar no gênero dramático, que a gente pode aqui traduzir pelo teatro, na ideia da catarse, né? Na ideia do espectador que está vendo a peça, a tragédia grega, que a tragédia sempre trazia uma grande reflexão, né? Deveria provocar a catarse, que é a ideia do cara ver a tragédia representada ali, ele experienciar isso, vivenciar isso por meio do teatro e não reproduzir isso na sua vida pessoal, ou seja, por isso que a tragédia sempre tinha um grande acontecimento trágico, um grande momento trágico, para que o espectador sentisse a dor do outro e não repetisse o mesmo erro. Então, a ideia da estesia, né, da sensibilidade, da sensação, dos sentimentos, do entendimento daquela representação daquela música, daquele teatro, daquela pintura, daquela escultura, como na teoria da arte, o próprio Shklovsky disse para nós, né, a ideia de que a arte é uma emoção por parte de quem faz e a comoção por parte de quem vê a obra de arte. Então a ideia da estesia, né, essa ideia de entender os sentimentos, colaborar, né, consentir, reviver, ressignificar aquela obra, aquela expressividade com os seus sentimentos, tá bom? A expressão, que é essa possibilidade de você se expressar, de se colocar, de saber se apresentar por meio de técnicas, por meio de instrumentos que vão colocá-lo dentro das artes visuais, ou da música, ou da dança, ou do teatro. A fruição, que é algo que paulatinamente, muitas vezes é esquecido ao longo do processo escolar, né? Volta-se ao nosso pensamento inicial lá do Ernest, o conhecimento pelo conhecimento, que não pode acontecer, porque a arte na escola precisa sempre ser fruição, prazer, deleite, tá? Claro que a gente não pode cair nos opostos, a arte não pode ser só conhecimento técnico e teórico, mas também não pode ser só prazer, ou seja, a pessoa vai ali só para sentir prazer, só para ter um momento de alegria. Não, né? Mas que a arte precisa, na escola, ter um momento de deleite, de brincadeira, de interação, de gozo, ou seja, a criança ou adolescente precisa sentir feliz, tranquilo com aquela atividade, com aquela brincadeira. Isso não quer dizer, cuidado, sempre reforço isso, que todas as atividades pedagógicas devem agradar todos os alunos e todos devem ficar felizes com aquilo lá. Não é isso, tá bom? Isso é fora do pensamento crítico. O que é importante é que o trabalho e a proposta pedagógica visem em algum momento que tenha um momento de prazer, de deleite, de brincadeira, de interação, que aquele espetáculo de teatro, que seja uma produção que também dê prazer aos alunos, que aquela visita ao museu também seja algo que dê prazer aos alunos, que não seja só uma obrigação técnica, teórica e científica, tá bom? E aí, o último, a reflexão. Eu acho que está ficando claro no ensino fundamental o quanto que a BNCC começa a inserir o pensamento crítico. A ideia de que o aluno precisa questionar, o aluno precisa refletir, o aluno precisa dimensionar aquilo. E na arte também. Tá? Saber se posicionar, apresentar seus julgamentos, entender qual é o contexto daquilo, onde ele vai colocar, apresentar a formação já de um gosto pessoal e como ele vai caracterizar esse gosto diante do contexto que ele está inserido e, naturalmente, não ser mais um reprodutor do conhecimento artístico, da técnica artística, mas que ele saiba entendê-la de forma reflexiva e crítica. Então, olha como você tem aqui, voltando lá para a unidade anterior, unidade 2, a aula que você assistiu antes, você vai perceber que você volta para a ideia da experiência, para formas, para cores, mas você aprofunda para o contexto histórico, para o entendimento técnico, para o reflexivo, você continua tendo a prática, você continua tendo a brincadeira, continua tendo a fruição, só que fica claro que no ensino fundamental, essa ideia do aluno mais maduro, mais autônomo, se torne mais crítico, questionador, reflexivo. Tá? E aí a gente vai ter essa diferença. E é um ponto interessante, porque você tem os anos iniciais da educação infantil, da educação do ensino fundamental, e os anos finais. Naturalmente, é um processo de continuidade. O que você vai notar? Que os anos iniciais, a BNCC, vai pensar muito nas habilidades de entendimento, de reconhecimento, da identificação e sistematização. Tá? Muito nessa ideia da experiência. Quando você olha para os anos finais,
você vai ver que aqui a ideia é muito mais científica, muito mais o aluno questionar, refletir, pesquisar, desenvolver, elaborar um projeto e aí, claro, quando a gente pensa num projeto, para que esse aluno entenda que há etapas para que ele pesquise, para que ele comprove, para que ele chegue a um resultado. Se nos anos iniciais você tem um aprofundamento daquela experiência de educação infantil, que vai apresentar sistematizações maiores e mais concretas, nos anos finais do fundamental, nós estamos falando de que esse aluno, ele não só vai reconhecer isso, identificar isso, mas ele vai aprofundar com pesquisas, com projetos, onde ele precisa ter um início, precisa ter uma base que sustente isso, que ele precisa ter argumentos que levem a uma conclusão e que essa conclusão precisa de um método, precisa de um desenvolvimento. O que já nos prepara, pensando na educação básica, para o ingresso desse aluno, lá com 14 para 15 anos, no ensino médio, que é o último ciclo escolar da educação básica. Ou seja, olha como a BNCC consegue, num fio claro, e quando a gente olha para o desenvolvimento da arte na educação, trazer um momento de muita interação, muita brincadeira, educação infantil, onde o cuidado é muito fundamental. Quando a gente chega no ensino fundamental, um princípio nos anos iniciais de uma sistematização e um aprofundamento, e aí nos anos finais, uma visão crítica que não só chega à identificação, mas a uma reflexão maior e um posicionamento crítico por parte do aluno. Ou seja, a BNCC consegue identificar esse aluno que vai ingressar no ensino fundamental com 6 anos e vai sair com 14, também uma grande diferença física, motora, emocional, cognitiva. Por isso que a partir dos anos finais da educação, do ensino fundamental, esse aluno não basta só identificar, reconhecer e experienciar. Ele precisa ter uma visão crítica e reflexiva sobre a arte, a produção artística e sobre esse repertório cultural que ele já vem conquistando e entendendo desde a educação infantil até agora os anos finais do ensino fundamental, que ingressa, o que finaliza, perdão, com 14 anos lá no 9º ano e que já é o primeiro passo para o ingresso no ensino fundamental, ou no ensino médio, já com os seus 15 anos, tá bom? E aí, para que a gente possa finalizar o estudo dessa unidade 3 da arte na educação, perdão, no ensino fundamental, anos iniciais e finais, um outro poema de Mário Quintana, poeta também do sul do país. Poeminha do Contra. Todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho. Então, é uma brincadeira sonora e linguística, né? A ideia do contra, né? Ou seja, todos esses que estão me travando, estão me causando problema agora, uma hora passarão, né? No sentido clássico da morte, no sentido do ciclo da vida mesmo, que as coisas vão se transformando. E ele passarinho. Então esse é o lírico que evidentemente procura a arte como uma forma de sublimar a sua dor, a sua angústia, suas dificuldades. E claro que a arte no ensino fundamental ainda tem essa possibilidade de sublimação da dor, expressão do eu, de possibilidade do aluno não só se entender no mundo, mas se colocar de forma crítica no mundo, diante da sua realidade familiar, educacional e do próprio país, tá certo? Finalizamos então a unidade 3, a disciplina Arte e Musicalização. Bons estudos!